mata e come. É isso mesmo, pastor? Está tudo liberado? Podemos comer animais impuros, por exemplo? Uma coisa é que todos nós, principalmente nesse século XX, a gente observa que está sendo assim desencadeada, assim, com muita frequência, cada dia mais, a preocupação das pessoas em relação ao consumo. Comer, beber, passear, viajar, não é isso? Então, uma coisa que está relacionada assim aos costumes dos seres humanos. Uma coisa que todos nós precisamos trazer bem assim à memória, hoje, diante das denominações que há no mundo, existe uma minoria que tem explicado, que tem levado ao conhecimento dos seus membros o que realmente é o que Deus deixou como alimento para o seu povo. Não é isso? Então hoje você encontra uma pessoa e diz: olha, eu sou crente, sou evangélico, a paz do Senhor, ou tal, né? Aí de repente você começa a se relacionar com as pessoas, aí você começa a entender que alguma coisa está errada, alguma coisa estranha. Esse crente, ele come de tudo. De tudo. O que vier na frente dele, ele come, né? Você sabe, exceto algumas coisas que nós vamos explicar. Há dias passados, eu conversava com um de nossos irmãos, até ele estava ouvindo o programa agora à noite, de uma cidade aqui do interior. Ele é evangélico há muitos anos, muitos anos. Quando eu falei para ele do sábado, ele falou: mas como isso? Não pode trabalhar de sábado? Fez essa pergunta. Então, queridos, é um absurdo, não é isso? As pessoas não terem o conhecimento, e hoje você vê as milhares de vozes, que elas são bem audíveis aos corações, aos ouvidos do povo, dá a entender que Deus está operando maravilhosamente. Se está acontecendo sinais e maravilhas, tudo bem. É o que Deus está aprovando. É como diz Miqueias lá no capítulo 2, olha, nenhum mal nos sobrevém, Deus está conosco. Não é isso? Amados, quando o irmão Aldo faz a pergunta a respeito da visão de Pedro, então nós vamos focar nesta noite a respeito da visão de Pedro. Mas você já parou para pensar, queridos, qual seria a preocupação do Senhor em dizer para Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come? A palavra de Deus fala que Pedro teve fome. Para e pensa. E quis comer. Em nenhuma parte das Escrituras você vai encontrar, em nenhuma parte das Escrituras você vai encontrar alguém que, tendo fome, Deus vem, intermedia entre aquele que é responsável, ou seja, a esposa, seja quem for, que já está lhe preparando o alimento, Deus vem dizer: olha, coma isto. Em nenhuma parte das Escrituras. Porque lá a palavra de Deus fala que Pedro, tendo fome, quis comer. Quis comer. Enquanto lhe preparava o alimento, lhe veio o arrebatamento de sentidos. Como se fosse um lençol atado pelas quatro pontas, e foi-lhe dirigida uma voz: Pedro, levanta-te, mata e come. Agora você, como um servo de Deus, e você sabe que existe até pessoas que comem certos tipos de animais, inclusive o porco, que eles comem, mas com uma certa desconfiança.
será que realmente eu posso comer isso? Ah, mas é gostoso, é bom, vai. Ah, o pastor diz que não tem problema nenhum, que entra pela boca não contamina o homem. Quase ninguém fala disso, então vamos em frente. Agora você analisa bem, amados, que a palavra de Deus fala que Pedro, animais quadrúpedes e répteis de toda a terra, répteis que se arrasta. E aquela voz foi dita a Pedro: levanta-te, mata e come. Agora, você analisa que Pedro andou com Jesus. Pedro convivia com seus irmãos. Pedro tinha uma vivência na palavra. Agora ele vai e fala para Deus, para aquela voz, a voz bem de cima. Quando foi dirigida aquela voz, levanta-te, mata e come, Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Na minha boca nunca entrou coisa alguma. Ali ele classificou comum e imunda, tá vendo? Quando o irmão Maciel falava dos animais que entraram ali na arca, e lá na criação, quando ele diz assim, tudo que Deus criou era bom. Então, hoje você analisa bem, mas pastor Misael, mas daí hoje todo mundo come, o cão come carne, lá na China come carne de cachorro, se come o gato. Amados, a palavra de Deus fala que Deus fez os animais, os répteis, selváticos. Deus fez os animais domésticos, cada um para sua finalidade. E viu Deus que era bom. Então, quando você ouve Pedro falar assim, na minha boca nunca entrou coisa alguma, comum ou imunda, ele se referiu a isto. Nunca. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus. Hoje você pode observar aí, se dois pastores andarem juntos, que eles não conhecem, quando conhecem ou desobedecem a lei, eles comem juntos. O que é imundo? Tá nem aí. Agora, do outro lado você vê Pedro, os discípulos e Jesus. Nunca na minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Agora você veja que ali a palavra de Deus fala, enquanto lhe preparava o alimento. Agora, aquela visão, eu quero que você analise com bastante carinho, e isto é muito sério, que envolve salvação, né? Lá no capítulo 66, verso 17, diz que os que comem carne de porco, abominação e o rato, não entrará no reino de Deus. Então não somos nós que estamos falando. Então, quando você remonta lá atrás, você analisa que Pedro, ele tinha um conhecimento. Agora, quando os irmãos falavam aí 600 anos de Noé, falava 1500 anos Abraão, falava de Moisés, 2500 anos, você pode ver em toda essa história, eles nunca foram ensinados a comer coisa imunda. Chegando-se nos dias de Pedro, 4.000 anos, não é estranho você entender que agora Jesus vem e purifica. Não estamos desafiando a palavra. É um mal entendido. E você analisa então que por 3 vezes apareceu aquele vaso até se recolher aos céus. E você analisa, pergunta-se, será que Pedro, no inteirinho daquela visão, será que o alimento que estava ali preparando não ficou pronto? Naquela panela em que ele se preparava o alimento para Pedro, não tinha nada imundo, porque Pedro não estava mentindo. Na minha boca nunca entrou coisa alguma como imundo. Então, com toda certeza, aquele vaso em que estava o alimento nunca entrou ali, vamos dizer assim, no termo comum, naquela panela, nunca entrou coisa imunda, nem naquelas panelas e nem na casa de Pedro, muito menos na boca de Pedro. Agora é importante você
quando você lê o capítulo 10, o capítulo 11 de Levítico, você analisa, eu quero dizer aqui, dentro do que está escrito, o irmão Aldo disse que é bom ler, né? Eu estou num espaço aqui que não me dá muita condição assim, devido à claridade, mas eu quero estar lendo, discorrendo com os irmãos. Veja o que é que diz a palavra de Deus em relação aos alimentos que pode-se comer e os que não se podem comer. Então, no capítulo 11 de Levítico, diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: diga aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, e de tudo que tem unhas fendidas, assim ele vai falando. Então Moisés e Arão ensinou os filhos de Israel. Não houve um esquecimento. Pode ter havido uma desobediência por alguns. Portanto, até nos dias de Pedro, ele diz, na minha boca nunca entrou coisa alguma. Agora é Deus falando para Moisés, no encerramento da lei, lá no capítulo 11 ainda, no versículo de número 43, que diz assim, irmãos: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não seres imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então a referência é essa: vocês são santos e eu sou santo. Tá vendo? E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Olha, que se arrastam sobre a terra. Olha lá, o que tinha lá na visão de Pedro. Então ele continua dizendo assim: eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vos sereis santos, porque eu sou santo. Olha a referência. Esta é a lei dos animais e das aves. E das aves que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença. Último versículo do capítulo 11. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Tá vendo? Então é Deus que está dando esta ordenança. Quando você vai ler todo o capítulo, você vai encontrar também sobre os peixes dos rios, os peixes que estão no mar. Preste bastante atenção. Isso é muito sério. Tem a ver o seu corpo, que é o tabernáculo de Deus, e o Criador. Mas o Maciel leu, está na palavra, tudo que Deus criou era bom, só que depois ele fez separação. Certo? Ele fez separação. Bom cada um para sua finalidade. Então, irmão Aldo, veja bem, quando o irmão faz a pergunta a respeito de Pedro ali no capítulo 10, Pedro não discutiu com Deus, não. Ele não discutiu com o Criador. Ele apenas disse: Senhor, tu disseste lá atrás, Senhor, até hoje nenhum do seu povo come. Senhor, a tua palavra diz que os que comem carne de porco, abominação, rato serão consumidos. Agora eu vou comer? Não, eu quero entrar no teu reino. E agora? Será que Pedro discutiu com o Senhor? Então nós vamos aprender durante esta podcast, né? O que Deus realmente fez para que o homem ele possa entender a sua palavra.